Oi pessoal, aqui estou eu de novo. Prometi que ia fazer mais vídeos e estou fazendo mais vídeos. Hoje eu vou falar com vocês sobre mais temas que eu vou mesclar algumas ideias, igual eu fiz do último vídeo. Hoje eu vou falar para vocês sobre magia, arquétipos e a psicologia dos símbolos, principalmente nesses dois primeiros. Hoje eu vou trazer esse livro aqui como exemplo, tá? Por que eu trouxe esse livro? Esse aqui é o livro da magia da Baba Yaga. Ele é escrito pela Madame Pamita. Eu não cheguei a ler ele todo, eu não vou mentir pra vocês. Mas basicamente, eu não vou falar sobre o livro, tá, gente? Ele é mais pra dar um norte pra vocês. Mas assim, esse é um livro que ele... vou ler aqui a sinopse. Descubra práticas mágicas eslavas antigas e modernas através de histórias contadas pela própria lendária Baba Yaga. Baba Yaga, ela é uma figura mitológica, principalmente é uma figura eslava. Ela é a representação daquela bruxa velha, da casa. Assim, é muito mais do que isso. Mas eu estou trazendo esse livro como norte porque eu quero falar com vocês sobre os arquétipos. Para quem não sabe e não conhece o que é um arquétipo, eu vou dar um resumo bem simples para dar uma introduzida para vocês. Mas um arquétipo é basicamente a ideia de um símbolo. Vou pegar o arquétipo do herói, que é muito falado, comumente muito utilizado. Se eu pergunto pra você, me fala o que é um herói, me dá um exemplo de um herói. Você pode virar pra mim e falar, pra mim um herói é o Superman. O Superman é um herói. Mas eu posso perguntar pra outra pessoa e outra pessoa pode virar pra mim e falar que o herói é um bombeiro. Já outra pode falar que é o pai. Cada pessoa, quando ela cresce e desenvolve sua construção de identidade social, ela vai desenvolver ideias próprias sobre determinadas coisas, mas ideias essas que se baseiam em contextos anteriores. Como assim? Se para você a figura do herói é o Superman, em algum determinado momento você atribuiu esse símbolo herói ao Superman, enquanto para mim foi ao bombeiro. Só que toda essa construção de narrativa do que é ser herói, ela é baseada em um conceito primordial, que é o próprio símbolo do herói. Então, o herói, que é aquela figura do salvador, do protetor, do protagonista que vem e salva contra o grande vilão. O herói, ele, dentro da pirâmide dos símbolos, ele é a base onde cada indivíduo, cada grupo social, cada cultura vai construir a partir dele. Mas vocês entendem que existe um símbolo compartilhado entre todos, que é a própria figura do herói. Então, o arquétipo, ele basicamente é um símbolo muito bem sólido e estruturado que traz um significado. Ele traz um significado para determinada, digamos, construção social. Assim como eu tenho o arquétipo do herói, eu também vou ter o arquétipo, por exemplo, da sereia, que é muito falado ultimamente. Ai, vou ativar o arquétipo da sereia. Ai, eu vou ativar o arquétipo da Cleópatra. Existe toda uma mitologia por trás desses arquétipos. E eu vou dizer de certa forma que existe até um certo tipo de superstição por trás disso. Mas eu também não vou desmistificar isso. O que eu quero trazer é o seguinte, vamos tentar trazer para uma coisa mais real sobre o que é o arquétipo. Esse livro, igual eu falei para vocês, ele é dividido como se fosse 3 pontos, onde conta a história das duas crianças que vão de encontro à casa. Duas crianças não, a criança que é a Vasilina, alguma coisa assim, eu esqueci, mas é uma figura que vai de encontro e ela passa por toda uma trajetória de encontro com a Baba Yaga. Também a gente tem a parte onde a própria autora explica rituais de magia. E um ponto muito interessante, que eu quero até mostrar para vocês aqui, que são os desenhos de bordados talismânicos, como esses aqui, ó. Nesse trecho do livro, a autora, ela ensina como fazer bordados, que são muito utilizados, principalmente em regiões da Ucrânia, regiões eslavas, como talismãs de proteção, de atuação de desejos, de manifestação.
E esses talismãs, que são bordados na roupa por pontos, eles são, de certa forma, manifestação de arquétipos. Porque dentro deles há um significado, há um desejo. Arquétipos podem ser tanto físicos como não físicos. Quando a gente vê muito sobre ativação de arquétipos no TikTok, no Instagram, nas redes sociais no geral, a gente fala sobre atrair aquela energia daquele arquétipo, atrair a magia daquele arquétipo. Então, se eu ativo o arquétipo da sereia, eu quero trazer para minha vida a sensualidade da sereia, o poder da sereia, a feminilidade da sereia. E quando a gente fala da sereia, a gente fala que é uma figura que toda a humanidade no geral compartilha uma ideia. Pode ter vários pontos. Você pode me falar que sereia pra você é isso, que sereia pra você é aquilo. Só que você entende que todos nós temos pelo menos 2 ou 3 aspectos do ideal de sereia? Por exemplo, sereia tem cauda. Eu acho que pra mim e pra você ela tem cauda. Sereia ela canta, sereia ela seduz. Então quando a gente fala em ativar esses arquétipos, a gente fala em ativar energias, ideias de um determinado símbolo, para que outras pessoas possam ver isso na gente. Então, quando alguém fala que vai ativar o arquétipo da sereia, essa pessoa normalmente ela vai colocar em si, tanto externa quanto internamente, alguns símbolos que são relacionados a esse arquétipo. Então, eu vou ativar o arquétipo da sereia. Eu vou começar a usar um colar de concha, porque remete ao mar, e o mar remete à sereia. Vou começar a utilizar roupas mais azuis, porque remete ao mar, ao oceano, e automaticamente vai remeter à sereia. Eu vou começar a utilizar afirmações. Aí as afirmações já vão ser mais internamente, porque quando você afirma, você está internalizando dentro de você uma ideia. Então eu vou começar a utilizar afirmações, vou começar a utilizar músicas, porque as músicas vão internalizar. Então assim, quando fala sobre ativação de arquétipo, a gente tem tanto o âmbito interno, que é internalizar para mim, porque eu também preciso acreditar, mas também externamente, que as pessoas de fora possam ver algo diferente. Então ativar arquétipo, basicamente seria isso. E a magia, ela é de certa forma uma manifestação de vários arquétipos. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, esse livro da Baba Yaga, que ele traz um pouco da magia e dos conceitos eslavos, a gente vê muito a utilização de símbolos, a utilização de talismãs, com isso bordados. É muito imagético, é muito de imagem, é muito de despertar um visual para a população, para as pessoas de fora, para que elas possam ver. E a magia é muito sobre isso, é sobre o construto desse social. E aí, voltando para a simbologia. Quando a gente fala de arquétipos, normalmente a gente também fala sobre o lado sombra. O lado sombra de um arquétipo nada mais é do que características negativas desse arquétipo. Então, por exemplo, a sereia ela não tem estabilidade em relacionamento. A sereia ela é fria emocionalmente. Mas vocês entendem que se eu sou responsável por ativar um arquétipo, tanto em questão de internalizar ele para mim acreditar, quanto também externalizar ele para que as outras pessoas vejam, eu também tenho o poder de inibir o lado sombra. Porque assim, a ativação do arquétipo depende basicamente da pessoa, da força de vontade dela e da pessoa ter essa proatividade de entender o que é um arquétipo. O que é um arquétipo? É um símbolo como as pessoas interpretam. Então, se eu estou trazendo para minha vida um símbolo, eu quero que as pessoas interpretem aquele símbolo comigo. Eu quero que as pessoas vejam aquele símbolo em mim. Então, eu posso mitigar alguns pontos negativos. Então, se a sereia, se o arquétipo da sereia, ele traz muito essa energia de ser frio, o que eu posso fazer para inibir isso? Porque assim, também tem sereias que, assim, tem pessoas que vão ter interpretação única de sereias frias. Só que nada me impede de mesclar com outros subarquétipos que podem estar ligados à sereia ou não. Então a ativação de um arquétipo, ele é muito ligado a isso. E quando a gente já liga com o âmbito da magia,
por exemplo, magia ucraniana, magia eslava, a gente tem muito dessa questão de arquétipo. Então, assim, é muito legal porque se você não precisa acreditar em magia, mas você precisa entender a psicologia humana. A gente tá falando de uma humanidade que foi criada em um berço de fantasia, de magia. Então a magia, ela é real psicologicamente falando. As pessoas acreditam, e o que as pessoas acreditam é o que faz o mundo ser moldado. Então, quando a gente fala muito de arquétipo, a gente não tá falando de algo místico, de que, ai, eu tô trazendo o poder de uma sereia lá do Atlântico pra minha vida. Não, não é isso. Eu só estou ativando um símbolo que a humanidade compartilha como ideia. Então eu tô fazendo com que as pessoas vejam o véu desse símbolo sobre mim. E a magia basicamente é isso. A magia basicamente é ativar símbolos antigos no psicológico individual e coletivo. É um vídeo muito complexo, eu trago bastante temáticas aqui, então se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Se eu tiver falado alguma coisa que você não entendeu ou que você não concorda, deixa também, que o debate aqui ele é livre, é pra gente compartilhar mesmo ideias, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo e vejo vocês na próxima.